Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia. A nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nesta semana, nós teremos um novo tema nas nossas reflexões: os 7 Espíritos de Deus. Vivendo e experimentando a plenitude do Espírito Santo. Hoje, nós faremos uma introdução geral sobre o assunto. E hoje eu quero apresentar para vocês algumas coisas muito interessantes sobre o Espírito de Deus que talvez você não conheça ou talvez você já conheça. Em qualquer caso, a ideia é aprofundar a ação e como nós podemos desfrutar desse privilégio que nos é dado para a igreja de hoje, a plenitude do Espírito, viver o Espírito Santo em nossas vidas. Afinal, nós somos templos do Espírito. A plenitude do Espírito Santo. Muitas vezes, quando se fala em plenitude do Espírito, o que as pessoas imaginam é dom de línguas, é dom de profecia, interpretação de línguas. Mas na realidade, essas 3 características, como eu já disse, são dons e são manifestações de poder do Espírito Santo. Na realidade, queridos, o Espírito ele vai muito além, porque os dons, conforme o apóstolo Paulo nos fala na Epístola aos Coríntios, na primeira, são manifestações temporárias. Um dia elas vão desaparecer. Mas existem outros aspectos do Espírito Santo que permanecem para a eternidade. E é desses aspectos que nós falaremos aqui. Sem detrimento aqui, sem nenhuma menosprezar ou tornar menor as manifestações de poder. Pelo contrário, a ideia é que entendendo a plenitude do Espírito, nós possamos exercer os seus dons ainda com mais eficácia. Seja língua, seja interpretação, seja profecia, curas, milagres e assim por diante. A visão do apóstolo João no Apocalipse. É interessante que o Apocalipse vai falar sobre o Espírito Santo várias vezes. E a maneira como João se refere ao Espírito Santo é muito interessante. Vamos dar uma olhadinha? Nisso vi, entre o trono e os 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então olha só, aqui João se refere aos 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E toda vez que ele vai falar sobre o Espírito Santo, ele vai usar essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, salvo algumas exceções, é claro. Então, o que João quer dizer com isso? Por que ele se refere ao Espírito Santo como os 7 Espíritos? Sem aprofundar a questão aqui, o 7 fala de uma coisa plena, fala de plenitude, de uma coisa completa. Esse é o sentido dentro do livro do Apocalipse. Eu explico bastante sobre isso no meu volume A Bíblia Sem Mistérios, Apocalipse, tá? Onde eu analiso o livro ali, versículo por versículo, inclusive essas questões de números que aparecem no livro, inclusive o 7. Então, plenitude. Então, quando João fala dos 7 Espíritos de Deus, ele não está dizendo que Deus tem 7 Espíritos, 7 unidades de Espírito. Não, ele está se referindo à plenitude do Espírito Santo. E isso nos leva para o profeta Isaías, tá? Ali nós encontramos o que João quer dizer com esses 7 Espíritos. Vamos ver. Então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Então, aí nós temos quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha na sua tela, eu coloquei aí quais são eles, né? Sabedoria, entendimento, conselho,
Espírito do Senhor, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Perceba que eu coloco na área central o Espírito do Senhor. Isso tem um porquê. Eu vou explicar para vocês, ok? Estas são as 7 características, essas são as 7 coisas que perfazem a plenitude do Espírito, que será o assunto nosso nesta semana. O Espírito Santo na vida de Cristo. Aqui um ponto importante. Por quê? Porque se a igreja recebeu hoje o Espírito Santo, foi derramado sobre ela, quem fez isso? O próprio Jesus. E como esse Espírito agia na vida de Jesus Cristo? Às vezes, muitas pessoas acham e confundem uma questão, que Cristo estando aqui, ele agiu como Deus. Não, aqui Jesus Cristo, ele se fez homem, 100% homem. Caso contrário, não se tornaria nosso parente, não poderia ser o nosso Redentor. E como 100% homem, como ele manifestou o poder aqui? Por meio do Espírito Santo. Isso o livro de Atos fala em mais de uma oportunidade, ok? E se nós voltarmos para o Velho Testamento, a figura do tabernáculo que vai representar Jesus Cristo, e cheio do Espírito, é o candelabro. Perceba, o candelabro de 7 pontas novamente aparece nessa questão. E Jesus, então, já que o candelabro tem 7 pontas, 7 é o número da plenitude, era colocado azeite em todas as pontas. Então, isso simboliza a plenitude do Espírito agindo na vida de Jesus Cristo, conforme João 4,34, você pode conferir lá. Só que não para aí, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ele, então, o candelabro, a luz, simbolizando Jesus, como a luz do mundo. Mas hoje, o que Jesus fala aqui? Vós sois, nós somos, a Igreja de Cristo, a luz do mundo. Portanto, os candelabros hoje, que estão cheios desse Espírito, somos nós. Somos nós que temos que evidenciar para o mundo essa plenitude do Espírito. E para que brilhe, tem que ter todas as características que nós vimos aqui e vamos estudar durante esta semana. Algumas considerações muito básicas sobre o Espírito Santo que no livro, Os 7 Espíritos, eu aprofundo bastante. Primeiro, ele é Deus. Segundo, ele é uma pessoa. E tudo isso, ele é Deus. Ele possui os atributos de Deus. E falando apenas dos mais conhecidos, onipresença, onipotência, onisciência, ele é chamado de Deus em várias passagens das Escrituras. Segundo ponto, ele é uma pessoa. Nós percebemos no Espírito Santo a questão do conhecimento. Ele nos perscruta, todo o nosso ser. Ele tem vontade expressa de diversas maneiras. Por exemplo, Atos 13, 1 e 2, quando ele separa Saulo e Barnabé para o ministério e assim por diante. Amor, é ele que derrama o amor de Deus em nossos corações, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,3. E ele tem tristeza. O apóstolo Paulo também nos exorta, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia de redenção. Efésios 4,30. Exemplo. Além disso, o Espírito Santo ele ora, porque ele é o nosso intercessor. Romanos 8,26, no caso aqui, ele ensina. João 14 vai falar bastante sobre isso. Ele fala e guia, ele dá testemunho. E sobretudo ele é, olhando aqui no lado esquerdo da tela, o Consolador. Consolador, esse papel que só pode ser exercido por outra pessoa. Quando Jesus fala sobre o Espírito, ele diz o seguinte: eu vou vos enviar outro Consolador, ou seja, um Consolador semelhante a mim, para estar com vocês. Então, queridos, essa semana nós vamos falar sobre essas 7 características do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, o Espírito do Senhor, fortaleza, conhecimento, o Espírito e temor do Senhor. Cada dia abordaremos um aspecto do Espírito e até que o nosso cálice se encha de conhecimento sobre esse dom, sobre esse presente que Deus nos deixou. Agora, é hora de nós falarmos com o nosso Deus e que nós fazemos isso por meio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que
Querido Pai, nós te agradecemos por essa semana que o Senhor nos concede. Começamos ela, Pai, ontem na tua presença, alguns na tua casa, alguns virtualmente, mas estamos todos diante de ti e pedimos que a tua bênção esteja sobre nós nesses dias, Pai, e que cada dia nós possamos entender um pouquinho mais do teu Santo Espírito, até Deus entender essa plenitude, absorver essa plenitude em nossas vidas, Pai. Senhor, limpa os nossos cálices, Deus. Limpa-nos de todo o pecado, de todo o mal, para que nós possamos ser cheios do Senhor. Em nome de Jesus. E como vimos aqui, assim possamos ser luz do Senhor neste mundo, Pai. Dando continuidade à sua obra e ao seu ministério, Jesus. Guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, Pai. Enfim, tudo o que fizermos, que nós o façamos diante do Senhor e na virtude e no poder do Espírito que em nós habita. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida grandemente essa semana, ok? Fizemos aí uma introdução geral. Na próxima reflexão falaremos sobre o espírito de sabedoria, tá? Então, até a próxima, se Deus quiser.